As características, então, do autismo, elas podem aparecer, tem crianças que desde o nascimento. Então, assim, imagina que às vezes tem algumas mães que falam assim, ó, desde que ele nasceu, ele chorava muito. E ele nada consolava. Eu dava mamar, dava banho, trocava, nada consolava. Ele chorava, 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 chorava. Só parava quando ele realmente estava cansado. Aquela criança pequena, recém-nascida, que já tem muita dificuldade de dormir. E tem algumas mães, inclusive, que falam: na minha gestação já era uma criança agitada. Então, assim, tem alguns estudos que tentam colocar dados pré-natais, mas ainda não tem, né, essa Uhum. correlação. Mas eu diria que tem alguns casos que antes do nascimento você já pode ter ali alguma característica. É óbvio que a criança agitada no ventre não é autista, tá? Mas algumas, ok, pode ser. Então, assim, aquela criança que é muito irritada, às vezes já desde o começo. Então, essa criança que tem os sinais ali aparentes, essa até a gente acha alguma coisa de diferente, porque é aquela criança que é muito irritada, que não dorme. Agora, imagina aquela criança que é muito quieta, que todo mundo fala assim: nossa, ele é tão bonzinho, nem parece que tem criança em casa. Verdade. Esse também pode ser autista, porque é aquela criança que ela, se você deixar ela ali, tá bom, ela não chora, não reclama, ela só dorme. É uma criança que também pode ser autista. Então, desde o nascimento, você pode ter características, mas a maior parte das características elas vão surgir ali. Vão surgir, não, mas elas vão ser notadas, tanto pelos médicos, né, e pelas outras pessoas ali perto, acima de 1 ano de idade. Que daí, assim, a criança já deveria iniciar a fala de algumas palavrinhas, acaba não falando. Sim. Tem algumas crianças autistas que têm atraso motor, assim. Então, a maioria das crianças anda perto de 1 ano de idade. Uhum. A criança autista tem algumas que atrasam realmente, mas tem algumas que eu brinco que são os 45 do segundo tempo, que ela tem até 1 ano e meio para andar, mas a maioria vai andar com 1 até 1 ano e 3. A criança autista vai andar ali algumas com 1 ano e 5, um e Sei. seis. Então Os elas. 45 mesmo. Exato, vai bem até o finalzinho. Então pode ser que tenha características mais visíveis a partir de 1 ano de idade, e a maioria das crianças autistas, infelizmente, são diagnosticadas depois dos 3. A gente considera que diagnóstico depois dos 3 anos de idade é um diagnóstico tardio. Então, porque tem crianças que têm características bem antes. Então, a ideia e a meta de entender e estudar o autismo é diagnosticar o quanto antes. Por isso que é tão importante a informação, né? Exato. Exatamente. E a falta de preconceito, porque às vezes a pessoa fala assim: não, nem vou levar, porque daí vai falar que meu filho é autista, que ele tem um problema. É. Então, assim, se a pessoa entendeu o que é o autismo, ela nem tem o medo de receber um diagnóstico. É diferente. É verdade.